Vamos ver aqui como os valores nulos interferem no cálculo, tá? Eu tenho aqui duas colunas, né, a valor e a valor 2, sendo que na valor 2 eu tenho valores nulos, tá bom? Então, se eu fizer um cálculo, por exemplo, onde valor 1, né, menos metade de valor 2, por exemplo, vou dar a soma aqui, valor, né, menos metade do valor 2. Então, o valor 2 dividido por 2, essa aqui é a minha soma. Vou estar aplicando. Olha, eu tenho como resultado aqui 2.497.000. Só que o que acontece? Nesse cálculo aqui, o valor 2, eu tenho números nulos, né? Eu tenho partes nulas dele. Quando eu faço esse tipo de cálculo, o que acontece? Em uma operação, lembra que mais com mais dá menos, menos com menos dá mais com mais dá menos não, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, e assim por diante. Bom, aqui no caso de valor nulo, quando você tem um valor nulo no meio de uma operação, ele anula essa operação, tá bom? Então, se você tiver o valor menos um nulo dividido por 2, o resultado dessa operação inteira vai ser nulo, tá? E o valor que vai dessa linha, que vai para a fórmula de soma, é o valor zero, tudo bem? Então aqui você está anulando, inclusive, os valores, né, aqui do valor 2, quando você não tem valor nenhum para subtrair do valor 1, tá bom? Então, para você resolver essa questão, o que você tem que fazer? Você pode colocar todos os seus valores em funções de agregação, tá? Então vou colocar aqui, ó, soma de valor menos soma de valor 2 dividido por 2, né? Aí aqui sim vai dar o resultado correto. Aqui sim você tem, ó, todos os valores da coluna de valor menos a metade de tudo que for possível e for encontrado no valor 2, tá bom? Desde que a sua operação possa ser feita desse jeito, com funções de agregação em cima de colunas que tenha valor nulo, você consegue fazer a operação completa nesse formato, tá? Observe que o resultado deu bem diferente. Quando você tem aqui, ó, uma operação dentro da função de agregação, só que essa operação retorna nulo, o valor que vai para a função é zero, tá? Quando você separa isso, o valor que vai para a função é zero, porém aqui você tem considerado todos os valores da coluna valor e não apenas quando a coluna valor 2 não é nulo, tá bom? Então, desse jeito aqui que você consegue resolver, né, pelo menos a questão de nulo quando ele está no seu modelo de dados, tudo bem? E outra coisa, né, na tabela, me perguntaram aqui sobre a tabela, o cálculo de valor nulo. Então eu vou pegar aqui um valor nulo, vou colocar aqui agrupamento, vou colocar uma data e vou colocar aqui o valor e o valor 2. Então vou colocar aqui condição de medida, soma de valor e soma de valor 2. Vou colocar aqui o valor 2, vai. Ó, valor 2. Em casos que você tem o valor nulo, então vou selecionar essa data e vou selecionar aqui o diamante. Há casos que você tem um valor nulo, tá bom? Há casos que você tem um valor nulo aqui na tabela. Se você precisar fazer uma soma de algum resultado e ele não trazer valor, você pode estar utilizando a função out, por exemplo. Aqui eu tenho o valor, né? Só que eu só quero a expressão dele, né? Eu não estou usando nenhuma função de agregação, eu quero só que faça um teste. Se essa dimensão aqui for de um valor, traga ela, se não me traga zero, por exemplo, tá? Então vou duplicar aqui, vou estar utilizando a função out. Aí você tem a sua expressão, né? Você pode colocar quantas expressões você quiser para teste.
ele vai fazer o teste na primeira expressão. Se aquela expressão for nula, ele passa para a segunda, senão ele passa para a terceira, senão ele passa para a quarta. E a última expressão, né, a última coisa que você coloca aqui depois da vírgula, é o senão, né? Se nenhum dos primeiros testes deu valor de número válido, então ele cai para o senão e retorna o que está aqui no senão. Tá? E retorna aqui o que está na última expressão. Então vou dar um aplicar. Ele me trouxe aqui, ó, o valor zero no lugar do nulo. Tá bom? Isso aqui também é outra forma que você tem para resolver as questões de valor nulo. Porém, no caso do out, aqui ele trouxe uma dimensão calculada. Tá? Se você for usar como dimensão, é melhor que você resolva essa questão no script para não ter dimensões calculadas, tá bom? No caso de expressão, você pode estar utilizando aqui o out para resolver a questão da expressão, tá? Eu vou colocar como medida, por exemplo. Então, suponha que eu tenho aqui uma medida e nessa medida o que eu tenho que calcular é o valor menos o valor 2. Tá? Aí nessa expressão de medida, eu vou ter o nulo, né? Quando você tem aqui a expressão de valor, eu tenho um nulo, né? Quando eu não tenho o valor 2. Aí nessas condições aqui, eu poderia estar resolvendo com out. Então eu tenho essa medida, esse cálculo aqui deu nulo, então traz só para mim um valor. Se ele não der nulo, aí traz... Bom, aí ele vai trazer o resultado, né, dessa expressão aqui, que no caso é 0, que é o valor menos o valor 2. Tá? Então vou dar um aplicar. Ó, agora ele trouxe aqui na expressão, tá vendo? Ele trouxe o resultado do valor, porque aquela primeira condição não deu um resultado numérico válido. Tá? Aí para medidas você pode fazer desse jeito. Para dimensões é melhor que você trata no script, para não usar dimensões calculadas. E para medida você pode colocar a função de agregação em cima, para dar o resultado correto, tá bom? Que aí o valor nulo é considerado como zero, só que esse campo aqui ele tem que estar numa função de agregação separada, tá bom? Pessoal, a dica foi essa. Espero que tenham entendido aí como é que funciona, como é que o valor nulo no meio de um cálculo interfere no resultado, tá? Mas acredito que tenha ficado claro aqui a explicação, tá bom? Desejo a todos vocês muito sucesso. A gente continua se falando na sala do aluno. Tá certo? Até mais!